Boa tarde a todos, eu sou o professor Leonardo Vieira e essa é a aula número 1 da disciplina de Engenharia para Aquicultura, do curso de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, ok? A disciplina de Engenharia para Aquicultura ela vai compreender basicamente os conceitos e aplicações desses conceitos para a construção, edificação de estruturas de cultivo, tá? O entendimento sobre essas estruturas e também sobre os materiais construtivos. Pois bem, vamos começar a nossa aula com uns conceitos bem bacanas, tá? Bem legais aqui, uma das ideias interessantes. Lá na ementa, se vocês olharem na nossa aula 00, postada aí no meu canal do YouTube para vocês, lá na ementa dizia que a nossa primeira parte da ementa seria dimensionamento de viveiros de cultivo, tá? Escavados e tanques rede. Pois bem, mas eu fiquei pensando, como é que eu vou construir um viveiro sem antes conhecer as minhas reais possibilidades, tá? Então esse é um dos fatores que mais atrapalham a atividade de produção hoje em dia, o mau dimensionamento das estruturas de cultivo, tá ok? Então o pessoal cria uma expectativa muito grande em relação algumas situações e depois acaba se frustrando. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, para a gente começar a nossa disciplina, a primeira parte dela a gente vai falar sobre água, tá? Por que eu vou falar sobre a água? A água é onde os nossos organismos aquáticos estão inseridos e aonde a gente consegue desenvolver as nossas atividades, ou onde a gente define, deveria, ou acontecem as nossas atividades e é a maior parte do nosso ambiente. Então nós vamos falar um pouco sobre quantidade de água necessária para os tanques de cultivo e também sobre qualidade, tá? Aqui a gente vai gerar uma discussãozinha assim mais para o final da disciplina ou mais para o final dessa aula aí, porque é um conceito um pouco distorcido ainda, então nós vamos trabalhar um pouquinho desse conceito de qualidade aqui também, tá ok? Bom, vamos lá. Quais são as nossas reais necessidades dentro de um sistema de cultivo? Quantidade versus qualidade. Bom, a quantidade, sem dúvida, é um fator regulador e um fator de impossibilidade de cultivo em algumas situações, tá ok? Então a quantidade, ela envolve diretamente as trocas regulares de água, né? E essas trocas regulares de água, elas acabam influenciando principalmente na nossa capacidade produtiva e na qualidade produtiva, né, ou também na produtividade que nós teremos dentro dos nossos viveiros, né? Quanto maior a troca de água que acontece, até um certo limite também, nós podemos realizar uma maior, vamos dizer assim, um maior povoamento de peixes e uma maior densidade de cultivo pode ser utilizado. Já quando nós não temos a possibilidade dessa troca de água, por mais que eu tenha uma grande quantidade ou um viveiro muito grande, eu fico restrito ou restringido a algumas situações aí de trocas regulares. Lembrando que, como vocês já viram lá na disciplina de cultivo em viveiros escavados, que vai ser o tema inicial aqui, quando a gente trabalhar com cultivos intensivos, além da aeração, nós precisamos realizar a troca de águas devido aos resíduos metabólicos que acontecem durante o cultivo, né? A excreção de amônia, a possibilidade de nitrito, resíduo de ração, quando se trabalha com alguma ração de má qualidade, tá? Então a gente tem que trabalhar com uma troca de água muito grande aí para essas propriedades em sistema intensivo, tá? Além disso, a capacidade produtiva ela também pode ser afetada por uma questão de pouca água, por exemplo, eu não conseguir fazer uma renovação dos meus viveiros e aí acabar com uma água um tanto quanto esverdeada ao extremo e também ter problemas com oxigênio em alguns casos aí, tá ok? Já quando eu falo em qualidade, ela tem uma situação que ela interfere diretamente no crescimento e no desenvolvimento, tá? No crescimento e nos desenvolvimento dos nossos organismos de cultivo. Então aqui também ela sofre ela tem a problemática aí da qualidade. A diferença é que a quantidade de água ela se torna um tanto quanto mais cara para ser resolvido esse problema. Dá para resolver? Dá, mas ela se torna um tanto quanto mais cara. Já a qualidade de água eu posso resolver se eu tiver uma quantidade de água também. Então eu posso realizar trocas constantes da qualidade de água, posso usar alguns produtos aí na água, né? Alguns elementos que podem ser utilizados para resolver essas questões relacionadas à qualidade de água. Então, o fator mais importante ou preponderante dentro de um projeto aquícola, claro que também deve ser levado em consideração a qualidade, mas o projeto
dentro de um projeto, de uma ideia, de uma construção aquícola, ela deve levar em consideração a quantidade de água, tá ok? Vamos lá. Bom, mas quais são as fontes de água que nós encontramos para a nossa atividade aquícola? Tá? Dentro dessas atividades de água que nós encontramos, dentro das nossas atividades aquícolas, dois são as fontes principais, aí, as superficiais e as subterrâneas, tá ok, galera? Aqui as superficiais, elas podem ser conhecidas aí como os rios, lagos, lagoas, tá? Já as subterrâneas são os lençóis freáticos, lençóis... como é que é? Os lençóis artesianos, tá? A gente já vai falar um pouco mais sobre isso daqui. Então, essas são as fontes que nós temos de água, tá? Então, aqui, normalmente, hoje, utilizam-se mais as fontes superficiais, mas as fontes subterrâneas também apresentam algumas qualidades, vantagens e desvantagens, as duas apresentam, tá ok? Vamos lá. Quais seriam, assim, as vantagens e as desvantagens, né? Então, com relação à origem, as águas superficiais, elas têm origem nas nascentes, então elas acabam apresentando uma quantidade ou uma qualidade em relação ao oxigênio dissolvido melhor, tá? Então as águas subterrâneas apresentam menor quantidade de oxigênio dissolvido. Quanto ao grau de contaminação, aqui a situação se inverte, uma vez que as águas superficiais elas apresentam maior quantidade ou maior possibilidade de contaminação com fatores externos, né? Então, porque elas estão, além de serem utilizadas para a aquicultura, elas também podem ser utilizadas aí para são utilizadas, né, para consumo humano e também para tratamento de esgoto, então elas acabam tendo uma grande quantidade de contaminação ou maior possibilidade de contaminação, e as dificuldades também, aqui novamente se inverte a situação, porque aí as águas superficiais apresentam maior facilidade em ser aproveitadas quanto comparada com as águas subterrâneas, tá? Então as águas subterrâneas elas têm necessidade de um poço, então elas acabam se tornando um pouco mais complexa a sua utilização aí, tá ok? Não que não seja possível, mas é um pouco mais complexo essa utilização devido a essas dificuldades que a gente apresenta aí, tá? Quais são as águas superficiais, então? As águas superficiais, como eu falei para vocês aí, são os rios, lagos, né? Lagoas, a mar também, né? Nós estamos falando de aquicultura, não de aquicultura de água doce, né? Então mar também, estuários, né? Tá? Que todos podem ser empregados aí também, tá? As nascentes, né, que afloram também podem ser consideradas aqui como águas superficiais, tá? Como eu já mencionei, as desvantagens delas, principalmente contaminação, é uma das situações, e a competição pelo uso dessas águas, que é mais evidente, né, essa competição aí no uso de águas. Então, quando eu falo para vocês em, por exemplo, a utilização para retirada de água de rios ou desvio de uma quantidade de água para utilização para cultivo de peixes aí, então ela, ou camarões, ela já vem atrelada a uma competição por essa utilização de água para outros fins, né? Então a gente tem essa utilização de água para consumo humano, para as indústrias, então toda essa situação. Aí nós vamos chegar naquele debate posterior aí que fala sobre a qualidade, tá ok? Então a desvantagem seria essa possibilidade de contaminação. Também, além disso, nós temos a possibilidade, a competição, né? Que ela vai ser utilizada, né? Competição. E além disso, nós temos aí a questão dos invasores, né, galera? Os invasores. Quando a gente fala em utilização de águas de rios e lagos, nós fazemos uma captação dessas águas e elas aí podem apresentar a entrada de invasores, né? Então nós temos que ter um cuidado maior, um controle maior em relação a essa entrada, né? Utilização de telas, de formas de proteger a nossa entrada dessa possibilidade desses predadores aí, ou invasores adentrarem a nossa propriedade, né? E acabar gerando prejuízos aí, tá ok? Então é uma das situações, a gente tem, né? Outra situação que a gente tem de desvantagem quando se utiliza rios e lagos, lagoas, águas superficiais, é a questão que envolve, principalmente, ou também que envolve a questão
do clima, né? Porque aí a gente está suscetível ao clima. Então você pode ter, por exemplo, a utilização aí de uma grande quantidade de chuva, por exemplo, em uma zona que não tem cobertura, e aí nessa zona que não tem cobertura, tá? Nessa zona que não tem cobertura vegetal, então pode ocasionar aí para a gente, por exemplo, uma grande quantidade de minerais, né, de solo até que vai para dentro do rio, né, da calha do rio, e aí acaba atrapalhando bastante a nossa propriedade, né, água com muita turbulência, né, turbidez, né, água com grande quantidade de turbidez, também com grande quantidade de minerais aí, tá ok? Bom, falando aqui, né, galera, então um pouquinho de cada um, a gente tem os rios, né, o rio ele apresenta uma possibilidade muito grande aí, né, uma facilidade já para a gente, que é a questão do oxigênio dissolvido. Então ele já apresenta, né, devido às suas corredeiras, uma maior taxa de oxigênio dissolvido presente na água, né? Então isso já facilita ou até faz com que a gente possa economizar em outras situações aí, tá ok? Uma desvantagem que a gente tem em relação, se a gente não conhecer bem, ou se for um rio que apresente algumas características muito específicas, é em relação ao pH e aos minerais, tá? Por que em relação ao pH e aos minerais? Porque aqui envolve diretamente o fundo, né? Então os sólidos do fundo, né? Então depende da composição do fundo e dos sólidos, né, e das paredes e tal, né, dos nossos rios. Aí depende, esses nutrientes podem ser carreados e aí acabar gerando alguns problemas dentro da nossa atividade, né. Apesar de que a gente tem uma gama, dependendo da espécie que for se trabalhar, elas suportam algumas variações, mas isso pode influenciar em algumas atividades. Por exemplo, se eu tiver alguma quantidade muito grande de carbonatos, por exemplo, dentro da água, quando for trabalhar com formas jovens, isso pode gerar alguns problemas na formação das larvas e dos alevíneos também, tá? Então, o pH da mesma forma, se eu tiver uma oscilação, nos rios acontece a situação semelhante que eu coloquei antes, né, das águas superficiais como um todo, né? Porque os rios também estão suscetíveis a uma maior quantidade de, por exemplo, de clima, né, da chuva, né? Então, elas acabarem é, carreando nutrientes ou levando resíduos de alguma propriedade ou de algum material que foi utilizado em outra fonte, né? Por exemplo, na agricultura, acabar levando para dentro do rio e aí ser utilizado, acabar sendo levado para dentro do nosso sistema de cultivo, tá? Então, os rios eles apresentam uma boa quantidade de oxigênio e tem essa desvantagem aqui, que talvez não chegue a ser uma desvantagem quando eu conheço bem as nossas quando eu conheço bem com o que eu estou lidando, tá ok? Se eu conhecer bem com o que eu estou lidando, não tem problema nenhum em trabalhar com isso aí. Certo, galera? Bom, continuando aqui, a gente tem outra situação que seriam os lagos, tá? Quais são as vantagens dos lagos, né? O lago ele apresenta uma maior estabilidade, tá? Uma maior estabilidade. Ele apresenta mais facilidade em conhecimento, né? Do conhecimento das suas propriedades, né? Conhecimento. Mas ele apresenta algumas desvantagens aí também, né? Por exemplo, os usos múltiplos que a gente tem aí, né? Então, nós temos a questão urbanística, né? Que normalmente os lagos são concebidos, né? Ou criados para que possa alimentar ou para atender alguma demanda. Então, a gente tem a questão urbanística aí, né? Desculpa. A questão do esgoto, né? Que muitas vezes é despejado. Então, nós temos o material de fundo, né? E tal. Então, depende. A gente pode ter também um ambiente eutrofizado, né? Então, também gera algum problema. A utilização agricultura no entorno dos lagos também é mais incipiente, assim, né? Então a gente tem algumas desvantagens aí que pode acontecer. Além disso, os lagos normalmente estão inseridos mais próximos às cidades, né? E aí tem a desvantagem de que com a maior quantidade de fumaça expelida aí pelos veículos e tal, e que é colocada no ambiente, depois ela retorna em forma de chuva e essa bacia de absorção de água ela está muito próxima, né? Então essa água acaba sendo levada com esses contaminantes para dentro dos lagos também. Nos rios também acontece isso, mas a diferença é que o rio é muito dinâmico. Então nem sempre essa chuva vai acabar ficando retida próximo a onde a gente está. Normalmente as bacias de absorção dos rios elas não se encontram muito próximas a esses rios, né? Então elas são situadas em outros lugares aí, tá ok? Então essas são a desvantagem que a gente tem em relação aos lagos, né? Uma questão aí que demanda uma atenção especial quando for trabalhar com água oriunda de lagos aí, tá ok? Bom,
E o mar, galera, o mar também pode ser utilizado, né? A água do mar, ela é utilizada para cultivos marinhos aí, né, principalmente. A desvantagem da utilização no mar é a questão da corrosão, né? Então a gente tem que utilizar, acaba tendo que utilizar equipamentos diferenciados, né? Equipamentos diferenciados, ou acaba perdendo um pouco da vida útil desses equipamentos, né? Então esses equipamentos acabam sendo tendo que ter uma revisão mais constante, acabam tendo que ser trocados por mais vezes ao longo do período produtivo, né? Então, ou se tem que se utilizar equipamentos um pouco mais caros e diferenciados também, tá? No mar, nós temos a outra situação ainda com os equipamentos que instalados para captação de água, por exemplo, no mar, ou os tanques rede mesmo, as nossas lanternas de cultivo, elas sofrem um problema com fouling, né? O fouling é a questão da incrustação, tá? Incrustação dos parasitas e outros animais aí e tal. Então acaba gerando um problema mais grave aí pra gente, tá? E a água potável, poderia utilizar a água potável? Poderia, né? A gente tem a desvantagem da água potável, que é a questão do cloro, né? Então, quando eu for utilizar a água potável, eu tenho que fazer um tratamento para poder utilizar essa água. Então, ela acaba se tornando um pouco, ou um tanto quanto mais caro, né, a utilização desse produto aí, tá? Da água que seria destinada a consumo humano. Então, ela é um pouco mais complicado de ser utilizada essa situação aí, tá ok? Certo? Mas poderia ser utilizado. Tudo depende daquilo que você pode pagar e daquilo que você consegue fazer com aquilo ali, tá ok? Bom, em relação às águas superficiais era isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre as águas subterrâneas, tá? Então vamos lá. As águas subterrâneas. Quais são as águas subterrâneas? As águas subterrâneas são aquelas que ocupam os espaços vazios dos estratos geológicos. Olha que legal. Então são as águas que derivam da chuva, né? Então essas águas elas vêm da chuva e acabam vão sendo filtradas pelo solo, né? E vão passando por camadas até encontrar uma camada impermeável e ali elas ficam alojadas, né? E aí elas podem ser disponibilizadas, podem ser retiradas desses espaços vazios aí que elas ocupam, né? Que seriam os aquíferos, né? Então eles podem ser retirados através de poços, bombeamento, né? E aí elas podem ser utilizadas. Normalmente são mais utilizadas essas águas aí, ou na verdade poderiam ser utilizadas para aquicultura, mas são mais utilizadas para consumo humano ou para abastecimento para outras situações aí, tá ok? Bom, mas enfim, é isso, tá? E essas águas, elas servem para ser utilizadas na aquicultura, afinal de contas, elas servem? Bom, qual é a desvantagem que elas têm aqui? Elas apresentam baixa quantidade de oxigênio, né? Você lembra lá como é que se produz o oxigênio na água? De duas formas. Ou você incorpora o oxigênio através de movimento, trocas com o ar, né? Trocas gasosas com o ar. Então a água em movimento, a gente faz sistemas de cachoeira, né? Chuveirinho, né? Ou os aeradores que jogam o aerador por si só, ele não incorpora a água, né? Não incorpora o oxigênio dentro da água. Ele joga a água para cima e essa água acaba fazendo uma troca com o ar e aí voltam as partículas com maior quantidade de oxigênio. Então aqui eles têm baixa quantidade de oxigênio, né? A outra maneira também que eu falei agora que são duas maneiras de incorporar oxigênio, é uma através de ação mecânica, né? E a outra através das microalgas, né? Que fazem processo de fotossíntese e acabam incorporando oxigênio na água, tá ok? Então aqui as águas subterrâneas elas têm baixa quantidade de oxigênio, porém elas têm alta quantidade de minerais. Mas isso é uma vantagem? Depende. Depende para que você vai usar essa água aqui, tá? Então os minerais aqui eles podem ser tanto benéficos quanto maléficos em alguns casos, tá ok? E aí apresenta uma outra desvantagem aqui também, que ela pode apresentar grande quantidade de gases. Uma vez que esses bolsões ficam retidos, eles acabam gerando grande quantidade de gases, certo? Então eles acabam gerando assim gases que seriam tóxicos aí para os peixes, né? Então a gente tem que analisar bem a composição desses minerais que estão presentes nessa água, né? Para ver se não tem essa geração desses gases aqui, tá ok? Mas enfim, eu posso ou não posso utilizar? Posso. A questão do baixo oxigênio, eu posso fazer um tratamento, né? Aí eu posso fazer uma escada de abastecimento, posso usar aeradores, né? Então eu posso fazer um tratamento para elevar esse oxigênio, tá? Os minerais, se eu entender quais são esses minerais e quais o tempo de passagem, quais são
os ciclos que eles têm, esses minerais, eu também posso utilizar essa água desde que eu respeite essas carências ou que eu faça algum tratamento adequado para isso. E a questão dos gases também, se eu conhecer, a maioria dos gases, eles são... como é que eu vou dizer assim? Eles têm uma alta volatilidade, né? Então também posso fazer tratamento para eliminar, ou posso utilizar outros compostos que acabam eliminando esses gases aqui. Então, as águas subterrâneas servem para aquicultura. De certo modo, elas seriam até as águas mais recomendadas para serem utilizadas dentro da aquicultura, tá? Porque elas, apesar de apresentarem um baixo oxigênio, que pode ser tratado, como eu já falei, elas têm uma baixa possibilidade de contaminação, porque elas já passam por um filtro natural, que seria o solo, então elas já vão carregando esses nutrientes, minerais para o fundo, e elas acabam sendo filtradas já dessa taxa de contaminação. Então elas já apresentam uma boa qualidade para ser utilizada na aquicultura, tá? Pensando aí na questão de contaminação principalmente. Bom, mas qual é a origem das águas subterrâneas, tá? A gente já falou um pouco sobre isso em outras disciplinas, né? Aqui nós temos um exemplo aí de um aquífero, né? Que seria aqui um sistema aqui que a gente tem. Então, como é que essas águas subterrâneas elas são geradas, né? Através da ação da chuva, né? Então, eu tenho a entrada da chuva no solo, né? Tá? Então, a chuva. E essa água vai entrando, né? A chuva vai entrando. E essa água vai infiltrando, até que ela chegue nessa camada de capilares aqui, certo? Nessas camadas de capilares. E aí, a partir daqui, ela também sofre um filtro e ela vai sendo depositada em todo esse interior aqui, ó, tá? Então, aqui é o que eu chamo de o meu aquífero, tá? Certo? E aqui é o meu aquífero freático. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí também para vocês, tá? O aquífero freático, ele está sobre uma base de rocha e uma outra base permeável, tá? Então ele permite a passagem da água de cima para baixo, assim como ele permite também a passagem de baixo para cima. De que forma é isso? Quando esse aquífero freático está tão próximo dos rios, a gente passa a ter aqui um rio que a gente chama ele de efluente. Por que efluente? Porque ele não contribui aqui para o aquífero, tá? Então ele recebe a água do aquífero. A parede dele está tão próxima do aquífero que a água passa de baixo para cima em vez de passar de cima para baixo. Já aqui em outros lugares, como esse que está mais aqui em cima, um rio ou um lago, a gente tem aqui o que seria um rio que ele é influente. Então ele é influente sobre o nosso aquífero, porque ele está a uma certa distância, então ele transmite essa passagem de água, ele infiltra essa água para o aquífero também. E esse aqui não, então como ele está situado sobre o aquífero, ele acaba fazendo parte do aquífero. Então aqui nós teríamos água do aquífero freático, então seria uma água que teria uma boa qualidade para ser utilizada dentro da nossa situação de aquicultura, tá ok? Então aqui eu tenho um rio influente, então esse rio aqui ele está contribuindo para o lençol, e aí ele passa por um processo de filtragem e depois ele aflora em outra região aqui, tá ok? Isso é o que a gente tem como um lençol freático. Então essa é uma da origem das águas subterrâneas, né? Através da filtragem da chuva, principalmente, e também de infiltração de alguns rios aí, né? Aqui nesses pontos tracejados nós temos o que é conhecido como uma área de saturação de água, tá? Então aqui o solo é extremamente úmido e faz essa permeabilidade, então ele permite a passagem aqui dessa água para dentro do aquífero, tá ok? Bom, mas eu falei um pouquinho para vocês, mas e quanto à qualidade dessas águas subterrâneas aí? Como é que nós podemos trabalhar com essa qualidade das águas subterrâneas? É interessante a gente avaliar que a qualidade dessas águas subterrâneas, ela tem algumas características bacanas, né? Por exemplo, se eu coletar um copo de água dela aqui, nós vamos ter a presença de grande quantidade de minerais aí, por exemplo, os carbonatos, né? Enxofre, né? Que nós vamos ter bastante também, pode ter a presença, tá? E nós vamos ter partículas dissolvidas desses minerais, tá ok? E vamos ter alguma presença, talvez mínima, de organismos, tá? Então essa é uma vantagem que a gente tem. E uma desvantagem também. A partir do momento que eu utilizar água apenas de subterrâneas, eu vou ter que utilizar uma maior quantidade de adubação, por exemplo. Porque aí eu vou ter que suprir essa necessidade, essa carência de microalgas que tem aqui do ambiente, tá? É claro que isso não é um empecilho, não é impedimento, né? Mas a gente pode trabalhar com
com essa situação. Como eu já coloquei, elas são basicamente livres de contaminantes, né? Só que elas têm a desvantagem do baixo oxigênio e da grande quantidade de minerais que está presente aí, tá ok? Bom, mas como eu posso extrair essas fontes de água subterrâneas, né? Nós vimos a origem delas e como é que eu posso trabalhar com essas fontes de água subterrâneas, posso utilizar essas fontes de água subterrânea, tá ok? Bom, aqui a gente tem duas situações, ó. Aqui a gente tem a parte de baixo, que seria aqui a artesiana, né? Que ela está situada entre duas camadas, né? Aqui eu teria mais uma camada aqui embaixo, então ela está situada entre duas camadas impermeáveis, tá? Então eu tenho uma quantidade de água que está alojada aqui dentro entre duas camadas impermeáveis, sofrendo uma determinada pressão, certo? Então eu estou retirando, estou fazendo, ela está sofrendo uma pressão. Quando eu trabalho com os poços artesianos, por exemplo, o que eu faço? Eu faço um rompimento dessa barreira aqui, né? Faço o rompimento dessa barreira e quando esse meu poço artesiano ele estiver localizado abaixo da minha região piezométrica, estudaram isso aqui já em hidráulica, né? Abaixo da minha região piezométrica, que é a região de influência da minha pressão, né? Então, essa água ela vai jorrar até atingir essa altura piezométrica aqui, Então, em alguns casos, quando eu faço esse rompimento, eu nem preciso, não tenho necessidade de utilização de bombas num primeiro momento, porque aí eu tenho essa pressão exercida só da água, ela vai fazer a força até a altura dessa região piezométrica. E aí depende de onde está inserida a sua propriedade ou o que você está prestando serviço, ou fazendo um projeto, você pode utilizar sem a utilização de bombas, né? Pode conseguir captar essa água sem a utilização de bombas aí. Isso falando de poços artesianos, tá, galera? Que estão abaixo da região piezométrica. Já como acontece com o lençol freático, tá? Os poços de lençol freático, eles não têm essa possibilidade, tá? Porque eles não têm a pressão. O solo, ele por si só, ele não é apesar de ele parecer, ele não é uma forma rígida, né? Justa. Então ele permite também essa distribuição da pressão. Então essa situação não acontece. Então quando eu faço a retirada de água de lençóis freáticos, e aí aqui a gente talvez nem utilize para piscicultura, essa situação aqui é bem difícil, né? Mas quando a gente tem aquela situação anterior, que tem um rio efluente, né? Então ele recebe uma quantidade de água desses lençóis, aí a gente consegue captar. Quando eu estou falando aqui de lençol freático, normalmente são aqueles poços, como é que eu vou dizer, de casa, né? Aqueles antigos, né? Que são menores, né? Em profundidade, são mais largos, então eles vai cavando até atingir um lençol e aí tem uma quantidade de água, né? Armazenada. E aí ela é captada para outras utilizações, tá? Para piscicultura já não é tanto utilizado, tá? Mas é uma forma que pode ser utilizada aqui até dentro do lençol freático também, tá? Como eu falei, é mais utilizada daquela outra forma. E quando a gente tem um poço artesiano também, né? Que é a mesma situação, rompe-se a barreira que a gente tem aqui e ela passa. Porém, ele está abaixo, né? Está situado, acima da nossa linha piezométrica, aí sim eu tenho que fazer a instalação de bombas, né, para fazer a captação desse reservatório e levar para outro lugar onde for ser utilizado aí, tá ok? Então essas são as fontes ou as maneiras de como a gente consegue obter a nossa água subterrânea, além, é claro, daquelas que afloram naturalmente, como eu coloquei lá, nos rios que a gente tem, rios tidos como rios efluentes, que recebem água do lençol freático aí, tá ok? Do lençol artesiano, os rios normalmente não recebem, né? Porque a gente já tem essa barreira aqui que impede a passagem deles, tá ok? Então essas são as fontes de água que a gente tem, principalmente a fonte de água subterrânea e as fontes de água superficiais, tá? Então são as fontes que nós podemos utilizar para nossa aquicultura, tá? A captação de água para dentro da aquicultura, tá ok? Eu falei bastante sobre tanques viveiros escavados, mas essa água também pode ser utilizada quando se fala em outros tipos de cultivo, né? Quando for trabalhar com sistemas de tanques de fibrocimento, tanques de lona, quando for trabalhar com rãs, né? Com camarão confinado, então dá para trabalhar com várias situações, tá? São só as fontes de água que nós temos aí, ok? Bom, a gente falou sobre as fontes e um pouquinho sobre a quantidade, né, e tal. Vamos falar agora sobre, a qualidade, vamos falar um pouquinho sobre a quantidade de água que eu preciso. Bom, essa é uma possibilidade ou é uma questão muito forte, muito importante, porque dentro da nossa
quantidade, dentro dos projetos aquícolas, como eu falei para vocês, o mau dimensionamento, ele acaba por atrapalhar 100% da atividade. Então, muitas vezes as pessoas vão lá e acham que tem uma boa quantidade de água, mas quando vai ver a quantidade que precisa, acaba entendendo que não era tudo aquilo que ela pensava. Quando a gente fala em quantidade de água, nós temos que levar em consideração 3 situações que nós temos aí dentro da propriedade, tá? Não existe uma receitinha de bolo segura para isso, tá? Ah, são tantos miligramas, tantos milímetros, então vai ser isso, isso e aquilo. Não existe uma receitinha segura para isso, tá? O que acontece é o seguinte, você tem que entender e saber qual é a sua taxa de evaporação dentro da sua propriedade ou da propriedade que você estiver trabalhando ou fazendo um projeto e saber qual é a taxa de infiltração que você tem lá também, tá ok? Daqui a pouco eu vou passar para vocês mais uma atividade lá no Moodle lá em relação a isso daqui, mas por enquanto eu vou mostrar para vocês aqui como a gente calcula inicialmente isso daqui, tá? É bem simplesinho, tá? Não tem muito segredo. Não tem muito segredo, tá? Para falar sobre isso aqui. Basicamente é a regra de 3 que a gente vai utilizar nisso daqui, tá ok, galera? Então, assim, primeiro momento, conhecer qual é a evaporação que eu tenho diária dos meus tanques, conhecer qual é a infiltração que eu tenho diária dentro dos meus tanques e também conhecer qual é a taxa de renovação de água que eu proponho. A taxa de renovação de água que eu proponho para esses tanques diariamente ou semanalmente, tá ok? Então essas são algumas das propriedades que a gente tem que levar em consideração aqui nesse primeiro momento, certo? Então eu tenho que levar em consideração essa taxa de renovação que eu proponho, se é uma taxa diária, se é uma troca no tanque diariamente, se são 2 trocas diariamente, se são 3 trocas, ou se esse viveiro vai ter uma troca semanal, né? Então eu tenho que levar em consideração, tenho que conhecer essas situações aí, tá? Dependendo da região, nós podemos ter taxas de evaporação entre 25 milímetros por metro quadrado até 50, até 10, 7, tá? Depende da região, então é muito amplo isso daí, tá? E a infiltração também ela vai depender do tipo de solo que a gente estiver trabalhando, tá? Normalmente nós devemos utilizar aí solos para a aquicultura, normalmente eles têm que ter entre 20% e 30% de argila e não pode ter mais, não deveriam ter mais do que 30% de areia, porque senão acaba gerando uma infiltração muito grande e aí a taxa de renovação de água que eu vou ter, vou precisar de uma quantidade muito grande de água para manter. É claro que, volto a repetir, dá para a gente resolver vários problemas aí, né? Depende de quanto você quer gastar e de como e se você tem essa possibilidade de conseguir resolver essa situação aí, tá ok? Bom, mas qual é o volume necessário para o meu tanque? Ou melhor, para o meu cultivo. O volume necessário para o meu cultivo é isso aqui, ó. VN, o volume necessário seria o volume da bacia de água que eu tenho, ou seja, o meu volume dos tanques, mais o volume de perdas diária, tá ok? Aqui nesse primeiro momento eu não vou falar sobre renovação, vou fazer um cálculo mais simples para vocês, mostrando apenas a questão da taxa de infiltração e da taxa de evaporação, tá? Mas aí é só somar com a taxa de renovação e aí eu vou passar um exercício prático depois para vocês aí pra gente, vou passar a posteriori pra gente resolver um exercício mais prático aí sobre isso daí, tá ok? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que eu tenho aqui um tanque, né? Tem aqui um tanque de cultivo aqui e esse tanque tem 1 hectare, tá? 1 hectare de cultivo. Ok? Então esse tanque tem 1 hectare e aí a gente tem uma infiltração de 25 milímetros, não, 25 milímetros é muito, vamos ter uma taxa de 1,5 milímetro por dia, ó, por dia, tá? Prestem atenção nas unidades, por dia. E aí eu vou ter uma evaporação média, vamos colocar uma evaporação alta aí, 25 milímetros por dia, ok? 25 milímetros por dia. Então eu tenho 1 hectare de tanque. Ah, esqueci um detalhe importante, né? Quando a gente trabalha aqui com renovação de água, a gente trabalha com cúbicos, né? Então trabalha com metro cúbico. Então se eu tenho 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados, né? 10 mil metros quadrados. E se eu tiver uma profundidade média boa aí, mais ou menos 1,20 m média, vamos colocar 1,20 m para facilitar o cálculo aí, 1,20 m, né, de profundidade, certo? Profundidade média. Então aqui eu tenho a área, né? A área e aqui é a minha profundidade.
1,20 m. Então eu tenho um volume total, um volume do meu tanque de 12.000 metros cúbicos, ok? Então eu tenho um volume aí de 12.000 metros cúbicos do meu tanque, certo? Isso aqui é o volume que eu tenho do meu tanque aqui, tá? Então o que eu preciso inicialmente para encher esse tanque, 12.000 metros cúbicos de água, e aí eu vou ter uma vazão, e essa aqui não é tanto o problema, porque aí essa vazão ele pode é problema na hora de encher, né? Então ele pode demorar aí uma semana, 10 dias para encher, dependendo. Barragens muito grandes até maior período do que esse para encher, né? Então aí é uma situação que assim dá até para contornar, né? Tá? Para fazer essa situação assim, tá? Mas aí vem a outra questão que seriam os volumes de perdas, né? Então o volume da nossa bacia, nós já chegamos aqui, né? O volume da bacia, VB, é igual a 12.000 metros cúbicos, certo? 12.000 metros cúbicos. Pois bem, agora vamos calcular o valor de perdas, tá? O valor de perda que a gente tem. Qual que era o nosso valor lá de infiltração, né? De infiltração, infiltração ele era 1,5 milímetro por dia por metro quadrado, tá? Esqueci de colocar lá, por metro quadrado, certo? 1,5 milímetro por dia por metro quadrado. Mas aqui eu estou falando de 1 hectare, né? Então eu tenho que fazer o cálculo para 1 hectare. Como aqui está em milímetro, eu tenho que transformar em metro, tá? Para transformar em metro, divido aqui ele, tá? E vou transformar. Então, essa a minha que é vazão, né? A vazão da infiltração, ela vai ser igual a 0,0015 metro vezes 10.000 metros quadrado, né? 10.000 metros quadrado. E aí eu vou chegar em 15 metros cúbicos por dia. 15 metros cúbicos por dia por hectare, né? Mas eu vou precisar de 15 metros cúbicos em um dia de água, certo? Então eu vou precisar 15 metros cúbicos por dia. Como é que eu transformo isso aqui? Eu não trabalho com dias aqui, tá, gente? Nossa vazão vai dar em litros, né, por segundo ou metro cúbico por segundo. Então aqui a minha vazão, ela vai ser igual a 15 metros cúbicos. E aí eu vou dividir isso daqui por... Aqui está um dia. Um dia tem 24 horas. E cada hora tem 3.600 segundos, tá? Se você preferir, você pode ir fazendo por partes aí também, né, pessoal? E dividindo aos poucos, tá? Mas enfim, aí você vai chegar aqui num valor mais ou menos de 0,17 litro por segundo por hectare. Tá? Então isso aqui é o valor que você precisa só para suprir a quantidade, tá? 0,17 litros, aí, 170 ml por segundo por hectare para você conseguir suprir a quantidade de água que você perde por infiltração diariamente, tá ok? E para o nosso cálculo de evaporação, a conta é a mesma, tá? Então eu vou pegar aqui a minha vazão, né, que eu tenho. Primeiro lá eu coloquei que era 25 milímetros, né? Então vou transformar aqui 25 milímetros para metro, 0,025 metro, vezes 10.000 metros quadrados, né? Que eu tenho aqui na metro quadrado, metro, né? E aqui para metro quadrado, que é hectare. Então isso aqui vai dar um valor igual a 250 metro cúbico por dia por hectare. Ok? E aí eu faço aquela mesma continha lá. Então tem 250 metros cúbicos por dia. Então eu vou fazer aqui a minha vazão para eu achar aqui da evaporação. Ela vai ser igual a 250 metro cúbico, né? Metro cúbico. Dividir por 24 vezes 3.600. 24 horas, que tem um dia, e uma hora tem 3.600 segundos, para transformar para segundos, tá? Aí, isso aqui vai ser igual a 2,9, mais ou menos, litro por segundo, por hectare. Tá ok? Então, no que eu vou precisar para repor as minhas perdas lá do meu tanque, né? O volume de perdas
para eu repor isso aqui, eu vou precisar de uma vazão aproximada de 3,07 litros por segundo por hectare. Ok? Como eu falei para vocês, são regrinhas bem simples aí, cálculozinho de regra de 3, tá? Deixa eu colocar aqui mais evidente, opa. Regrinha de 3, tá? Que a gente faz aí. Vocês podem ir fazendo em casa, treinando aí, tá? Espero que tenham gostado dessa aula aí. E na próxima aula a gente vai retomar alguns conhecimentos aí e falar sobre mais algumas coisas aí nessa aula, certo? Então essa foi a aula 01 de Engenharia para Aquicultura com o tema água, quantidade e qualidade. Muito obrigado a todos e até a próxima.